Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, nos tempos do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao virem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoravam. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Sentem-se um pouquinho. Meus irmãos, minhas irmãs, a festa que a igreja celebra é justamente a acolhida dos sinais que Jesus é para todos. Digo, para alguns, porque outros percebem e fogem desses sinais. Outros ainda ignoram. E a festa que nós celebramos hoje, qual é? É justamente Jesus que vem como homem. É um Deus mostrando seu Filho aos homens. E como nasce qualquer criança necessitada de tudo. E aqui completa o quê? O zelo da mãe, reforçados pelo zelo do pai.
um pai adotivo, que o próprio Deus como que se inspira para trazer até nós o seu desejo salvífico. Por que tudo isso, meus irmãos? Por quê? Porque o homem criado à imagem de Deus, Adão, Eva, rebelaram-se e tomaram atitudes de indiferença a Deus, trazendo naturalmente essa distância que se chama pecado. Adão e Eva distanciaram-se de Deus, ignorando todos os feitos em favor da vida. E ignorando tudo, eles naturalmente alcançaram a morte. E Deus não quer o homem morto, Deus quer o homem vivo. É a maravilha de um Deus que nos contempla em tudo aquilo que é realmente o seu desejo. Que o homem viva na graça de Deus. Então, o Evangelho de hoje é a solenidade da manifestação de Deus. Em Jesus, ele apresenta 3 situações para nós hoje. A primeira é a vivida pelos magos. De onde vêm os magos? De longe, de longe, de longe. Depois de um certo tempo do nascimento do menino, eles observam uma estrela, diferente de todas as demais. E é neste sinal que eles querem persegui-los até chegar no endereço certo. Longe, vindo de longe, que não conhecem, porque não conheciam Jesus, sobem o local do seu nascimento. Não conhecem nem Jesus, nem o local. E por isso querem de fato se aproximar para uma viagem longa. Atentos aos sinais, põem-se a caminho para encontrá-lo. Informam-se, deixam-se orientar em busca da manifestação de Deus. É um Deus orientando esses zelosos observadores que querem chegar a Jesus. Quem é que eles vão encontrar? Um menino. Mas eles têm atitudes. Que atitudes? De quem adora. Adora. Porque tem o coração preso justamente à gratidão para com Deus. Tem então, nós vemos aí os primeiros. A segunda situação que nós vamos ver hoje é a de Herodes. Este também não sabe onde está Jesus. Não sabe e não quer saber. Não sabe, mas quer ignorá-lo. Ao ser informado por especialistas, se sentem ameaçados e passam a arquitetar planos sombrios. É medo, é susto, é receio. Por ser autorreferencial, fecham-se à luz. Não se tornam luz para aquele que quer chegar para todos, mas se tornam obstáculos para quem quer seguir Jesus e, portanto, ficam presos à atitude de Herodes. Confronta-se com os sinais, torna-se prisioneiro do seu poder e de seus privilégios, mostra-se indisponível à manifestação de Deus. Deus quer continuar a manifestar-se. Deus quer continuar a manifestar-se nesse menino. E ele precisa atingir o coração. Porque enquanto fica apenas na mente, ele
se evolui com pensamentos ao lado e que, quem sabe, continuam envolvidos. A terceira situação é a vivida por Maria e José e também pelos pastores. Eles sabem onde está o Senhor. Ah, como é bom seguir os passos de Maria, seguir os passos de Jesus. Eles não sabem tudo. Eles não sabem tudo, porque o futuro vai favorecendo este acontecer, onde eles colocam o coração, e por isso tudo vai se realizando sobre a vontade de Deus. Então, se dispõe a fazer um caminho não menos exigente do que os magos vindo de longe. Caminho esse marcado por improviso e surpresas. O caminho de Maria é um caminho mais seguro. De José, da mesma forma. Tem medo? Nem tanto, porque tem confiança num Deus a quem eles dialogam e acreditam. Também eles se deixam orientar. Então, atentos e acolhem os sinais de Deus. Maria e José têm participação direta no evento histórico da manifestação de Deus em Jesus. Em Jesus. Diante dessa manifestação, o ser humano é chamado a se decidir. Assim todos nós. Quem é o nosso caminho? Seria somente o de Herodes? Não. Mas seria também o caminho daqueles que vieram de longe? Sim, sim. Que bom quando temos uma boa catequese, quando temos orientação segura na nossa juventude, na nossa clara, quem sabe até cansada, idade jovem e também adulta, vamos percebendo o quê? Os sinais de Deus na nossa vida. Vai nos amadurecendo para a realidade desse Deus que não é só um menino. Não é só um menino que vem nos distrair. Ele é um menino que vai assumindo o quê? A cruz. A cruz. É o menino que vai nos ajudando a assumir a cruz. Fui numa missa de Natal há poucos dias e o padre celebrava, participava, mas o padre que presidia mostrou um menino desse bonitinho que a gente vê no Natal, vê no presépio, uma criança bonita, bonita, cheia de vida, mas do lado uma cruz, uma cruz. Ele não mostra só esse lado bonito, jovenzinho que vai amadurecendo e assumindo. Ele vai trazer a cruz, a cruz. Por isso, meus irmãos, diante dessa manifestação, o ser humano é chamado a decidir. Eu quero um Jesus completo. É esse que recebe o ouro, o incenso, a mirra, porque são simbólicos. Quem é o ouro? Que é o ouro? Ouro é porque Jesus é rei. Ele descende de um reinado de Davi. Mas Jesus não é só rei a quem se oferece o ouro. Ele é também aquele que vai se sacrificar em favor do seu povo. Porque ele não é um rei que apenas manda e comanda, não. Ele é um rei que participa da salvação. Ele é aquele que morre em favor
do pecador. Por isso, Jesus, de fato, ele é aquele que representa o incenso, ele é Deus. A mirra também é o desejo de que esse rei nunca desapareça. E por isso, ele vai trazer também a ressurreição. Jesus quer ser um rei de um homem, de uma mulher, que não se vença morrendo, mas viver eternamente. Por isso a mirra também. Então a solenidade anual da Epifania renova o convite a empreender o caminho de encontrar o Senhor. Depois do nascimento de Jesus, a chegada dos magos vem encorajar a todos nós a viver a dimensão de quem está buscando esse Jesus. E é com ele que se amadurece para a realidade desse Cristo que fundamenta nosso eterno. Jesus, sabendo que o Pai, que criou o homem como aquilo que é a principal das criaturas, Jesus quer fundamentar o homem como eterno. E se em Adão contraiu a morte, Jesus vem estimular a ressurreição em todos. Estimular. É o desejo de que todos ressuscitem para a realidade de um Deus. Para tanto é necessário de corações sensíveis, generosos e dedicados, pessoais e comunitariamente. Quantos de nós não tivemos muitas vezes uma família bem cristã? Quantos? Se não aqui, em outros lugares. Mas vamos amadurecendo e percebendo os sinais do caminho de Jesus. Estimulado em quem? Maria, José, mas vivenciando conosco na comunidade. Quanto de nós fomos estimulados a viver como cristão pelas atitudes de um bom exemplo de alguém que vivia em comunidade. Esses sinais vão atingindo o nosso coração, não fica só na mente, mas no coração, e vai favorecendo atitudes de quem quer viver em Cristo e por Cristo. Por isso, há, de certo, os que cultivam o espírito de Herodes, interessados em manter privilégios. É claro que a gente vai encontrar isso a cada esquina, onde cada um se interessando pelo seu modo de ser, vai desfavorecendo a comunidade. E acabamos muitas vezes envolvidos em caminhos tão inseguros e nos faz realmente amortecidos na fé. Jesus vai querer crescer conosco na fé, naquilo que o Pai promete. Há de certo os que cultivam o espírito de Herodes, interessados em manter privilégios, cantando com muitos colaboradores, são os que continuam a ver a manifestação de Jesus como mestre de justiça. O que Herodes percebeu na leitura de hoje? O que Herodes percebia na leitura de hoje? Quando alguém afirmava que Jesus de Nazaré deve nascer em Belém. Em Belém. Belém ali, bem próximo de Herodes. Ele acabou o quê? Ferido, machucado, pelo ciúme do seu pequeno reino. Ferido, portanto, enciumado, agora vai decretar o quê?
a morte dessas crianças. Para que? Extinguir, acabar com o medo. E o medo da morte? Por isso a cruz de Jesus é que tem sentido para nós. Nós não ficamos na morte, nem desta ou daquela forma. Todos nós somos chamados à ressurreição. Ressuscitar é viver o plano do Pai. Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para ser eterno com Ele. Então, a imagem de Herodes fica feridos para nós. Uma ameaça. Contudo, há também o que se dispõe a descobrir onde está Jesus, acolhendo as implicações desse encontro. Encontrar-se com Herodes é confundir a manifestação de Deus. Por isso, o caminho mais seguro é justamente Maria e José. Eles estão ali mostrando um menino. Um menino. Cada um vai se inspirar como quer. É o coração movido por Deus é que vai perceber que se eu sou eterno, eu estou garantido na cruz desse Jesus. Em nossa mente e coração convivem reflexões dessas diferentes atitudes. Ser, por um lado, sabendo estar com Jesus, procuramos ser consequentes com a novidade que Ele traz. Por outro lado, continuamos a alimentar por vezes pretensões semelhantes à de Herodes. Orgulho, arrogância, prepotência. São momentos que às vezes nos confundem, que parece que somos livres e capazes. Mas, meus irmãos, somos chamados realmente a perceber em Jesus aquele que, no silêncio desta infância que não tem resposta para ninguém, tem um sorriso, pode ter um olhar, pode ter alguma coisa que me atinja e favoreça o quê? O meu amadurecer, que deve ser eterno. Por isso a primeira leitura de hoje estava lá. A Jerusalém do alto ilumina as trevas, porque nela brilha a glória do Senhor. Nela se reunirão para sempre os povos que caminham em sua direção, guiados pela estrela de Cristo. O que foi que os homens viram na estrela? A cruz. Seria a mesma. Nesse entender deles, procurando até esse desconhecido, eis agora o certo para todos nós. No meio das trevas, a presença divina faz raiar a esperança. Hoje, quando visitamos um doente, a gente tem o dever de orar e agradecer o dom da vida, que nem sempre é morno, mas é próspero de vida. Jesus nos ensina a viver em tudo aquilo que é ressurreição. Na segunda leitura de hoje, bem lida pelo jovem, está escrito: São Paulo aos Efésios revela o mistério que estava escondido e agora é revelado a todos os povos, não somente aos judeus, que são chamados à herança de Cristo, mas também os pagãos poderão usufruir da salvação trazida por Jesus. É São Paulo quem revela. E quem é São Paulo? Alguém que se rebelou contra Jesus, mas depois é alcançado na sua misericórdia e é capaz de dizer: fica claro para nós que Jesus veio não somente para os judeus, que é o seu povo, mas veio para os pagãos. Para os pagãos que acreditam nessa verdade, que Jesus
é de fato o Salvador de todos. Então nós queremos nos fixar na realidade da festa que celebramos hoje. Se um Herodes sai frustrado, não podemos garantir. E poderá também ter seu momento de arrependimento, assim como os grandes pecadores de hoje, onde o pecado me faz detestar, colocá-lo entre o pecado. Mas, quem sabe, a graça de Deus mostrado na cruz faz com que ele possa também se arrepender. O grande mistério de Jesus é esse. Ele vê o coração. Não vê uma mente iludida por ciúmes, inveja, ódio, vingança. Não. Ele vê o coração. Às vezes, aquele que acha que é tudo, de repente é um medroso, um desencorajado, e que no medo se percebe o quê? Se percebe o quê? Um coração fragilizado, e precisa da fé. É o que nós queremos que a Eucaristia de hoje nos enriqueça com o sinal da fé, onde queremos ver Jesus como aquele que vem pequenino, mas cresce no nosso meio, vai crescendo com o povo e vai percebendo que os corações, buscando a todos para beber de quê? Da coragem do Calvário, onde ele, Jesus, se entrega ao Pai como oferenda agradável, porque é o único justo, os demais são pecadores. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,